Bem-vindo, dona! Bem-vindo, dono! Tudo bem com vocês hoje? No nosso podcast de hoje, número 8, estaremos falando de um assunto muito importante que é o... Amor próprio! A gente tá ficando muito bom nisso, falar juntos, né? É verdade. Gente, é muito importante esse assunto, é muito pedido. E eu vejo, o Fê também vê essa necessidade da gente vir aqui falar pra vocês. E eu quero começar deixando uma pergunta que eu faço assim pra todo mundo que eu conheço. Eu acho que é a mesma pergunta que eu ia fazer. Sério? Nossa, mas a gente não... Ó, só pra vocês terem noção, a gente não combina, a gente não tem roteiro. A gente vem aqui e fala realmente do coração, o que a gente sente, o que a gente tem de aprendizado pra passar essa verdade pra vocês. A gente quer mesmo que esse podcast seja um bate-papo, né, Fê? Com certeza. Às vezes a gente ganha um sussurrozinho aqui, ó, já vou falar isso aqui, ó. É verdade. Umas intuições, mas a gente não tem script. A gente escolhe o tema e a gente vem e faz. É verdade. Então vamos ver se a minha pergunta é a mesma que a Manda tua. lá, Gi. Eu queria que vocês se questionassem qual a pessoa mais importante da tua vida hoje. É a mesma pergunta? É. É a mesma pergunta. Sem saber. Sem saber. E aí eu ia também fazer uma outra pergunta que complementa a sua, que é pra vocês refletirem, né? O que é amor próprio pra vocês? E o que é a falta dele? Então eram as duas perguntas que eu ia fazer. E aí, você deve estar se perguntando agora, qual a pessoa mais importante da minha vida hoje? E pode ter surgido várias pessoas, né, Fê? Eu tenho certeza que apareceu marido, mulher, filho, pai, mãe, todo mundo, menos a pessoa certa. É. Vamos falar junto? Vamos. A pessoa certa é Você. A pessoa certa é você. Sim. Eu tenho até uma analogia, que um dia eu tava bem reflexiva sobre esse tema. E faz pouco tempo, pra quem não sabe, que eu viajei a primeira vez de avião, que era um sonho assim que eu realizei. E nas instruções, pra quem nunca viajou também, a gente já assistiu muitos filmes, eles falam, né? Tem as instruções de segurança, em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão e você tem que colocar em você primeiro. E às vezes a gente tá muito assim, que a gente tá com o filho do lado, marido ou pai, mãe idoso, e no anseio de querer salvar o outro, pode ser que você acabe nem se salvando. Então, eu fiz essa analogia. Às vezes a gente acha que eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu marido, da minha mãe, do meu pai, porque eu preciso fazer isso por eles. Eles precisam de mim. Só que se você se esquecer de você mesmo, que nem essa analogia da máscara, se você não colocar a máscara primeiro de oxigênio em você, como é que você pode salvar os outros? E se você perder o oxigênio no meio do caminho, nesse processo de tentar colocar a máscara, aí tá a pressão, aí escapou, e você tá aqui, aí você desmaia e acaba morrendo, e não acaba nem ajudando a pessoa que você queria e nem se ajudando. E como uma pessoa morta pode ajudar, né, Fê? Exatamente. E completando sua analogia também, não adianta você querer ser o salvador dos outros e não ser o seu próprio. Então, é uma reflexão bem importante que as pessoas precisam ter. E a gente vai adentrar um pouquinho mais a fundo nisso. É mais a fundo mesmo, né? É a fundo, um pouquinho dolorido talvez, mas faz parte. E eu começo já trazendo algumas coisas que a gente conversou na semana passada, né? E a principal delas é aquela questão de o que você tem feito pra você mesmo. Né? Então, assim, a gente comentou que você odeia seu chefe, você odeia seu trabalho, mas você acorda cedo e tá lá todo dia pontualmente, né? Sem faltar. E por que às vezes quando você tem um projeto, um plano, você deixa pra depois? Você prioriza outras pessoas na sua frente. E você sempre vai se jogando pra depois, e pra depois, e pra depois, porque os outros são mais importantes. Só que se a gente parar pra pensar, você consegue conviver com uma pessoa que você não gosta por muito tempo? Você consegue, Gi? Não. Eu também não consigo. Na verdade, a minha cara não consegue nem disfarçar por 5 minutos, então imagina por muito tempo. E como é que você consegue conviver consigo mesmo, que você vai ter uma vida inteirinha ali, você não consegue se separar de você, né? Se você tá num casamento ruim, num relacionamento ruim, você se divorcia e acabou, cada um no seu canto. Como é que você pede o divórcio de você mesmo? Então, se você não tem o amor próprio, você não tem nada. Você não consegue nenhuma relação, nem consigo mesmo, nem com família, nem com amigos, nem com relacionamento, nada. Então, como que você não vai amar a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, que tá morando com você mesmo todo o tempo? Né? Imagina se você vive 90 anos, 100 anos, e você não gosta de você. Que coisa horrorosa.
Então, o que você tem feito pra se amar? Vocês, agora deixa o questionamento também, vocês se amam? Mas aquele amor genuíno, assim, você só fala, eu me amo. Porque, né, tem diferença. Às vezes a pessoa fala assim, eu me amo, por isso que eu vou comprar roupa, por isso que eu vou comprar sapato, eu vou comprar isso e aquilo, aí pensa muito no material. E isso não necessariamente é um amor, mas qual carinho você se fala no espelho, você se olha, você fala, nossa, eu fiz tal coisa e realmente, caramba, parabéns, foi muito bom, nossa, gratidão por você mesmo, e, enfim, vocês fazem isso, tem costume de fazer isso? Você faz, Gi? Eu faço. Eu faço também. Eu faço todo dia. Eu faço também. Eu faço, inclusive, é uma coisa que eu ensino no meu curso, essa técnica do espelho. Eu gosto do espelho. Do espelho é muito legal, né? Sim. Já vou falar pra vocês também. Já fica a lição de casa aqui no começo do podcast. Já vou falar. E essa coisa, assim, que você falou, se você não se ama, é tão triste essa coisa de você não se amar, porque realmente não tem como você se separar. Você iria pra um lugar com uma pessoa que você não gosta, frequentaria todos os lugares com essa pessoa? Porque isso que você faz quando você não gosta de você. Você vai no banheiro com essa pessoa, você vai dormir com essa pessoa, você vai acordar com essa pessoa, você vai fazer exatamente tudo com essa pessoa. E essa pessoa é você. Então, se ame, se cuide, se respeite. E a partir do momento que você olha pra dentro de si, que você entende o quão boa ou bom você é, tudo muda. Porque eu acho que essa coisa de amor próprio, as pessoas se iludem muito com o que o Fê acabou de falar. Eu me amo, então vou me dar de presente, sei lá, um perfume caro, uma roupa cara, algo relacionado ao bem material, a um custo mais elevado, porque eu mereço. Tá relacionado? Tá um pouco relacionado sim, mas quando a gente fala de amor próprio, a gente tá querendo que vocês olhem mais para dentro de vocês, para suas emoções, as cicatrizes que vocês ainda não curaram emocionalmente falando, porque quando você quer comprar alguma coisa, quando você quer ter alguma coisa, tem alguma coisa internamente falando um pouquinho mais alto para suprir essa necessidade que emocionalmente você não curou, que você não tratou. E aí eu vou ensinar a técnica do espelho, que é uma técnica que eu uso e que vocês devem utilizar. É que eu faço isso pela manhã, tá? Ou no período do dia que você não esteja muito bem, mas que eu vou pedir pra vocês, nesse momento que vocês não estiverem tão legal, ou estiverem se autocriticando, tendo essa questão da autossabotagem, vão no espelho. Qualquer espelho, se estiver no trabalho também vale. Você vai lá 5 minutinhos lá no banheiro, vai no espelho, olha no espelho. E aí você vai falar, vai lembrar de um momento que você foi, assim, muito, muito espetacular na sua vida, que você venceu um desafio muito... que você achava que não ia conseguir vencer esse desafio e venceu. E lembre daquela emoção, todo aquele sentimento bom vindo à tona, e olhe pro espelho e fale o quanto você é maravilhosa, maravilhoso, o quanto você é fantástico, você é incrível, você é único. Fale uma característica forte sua. Eu, por exemplo, eu falo que eu sou imparável realmente, porque quando eu quero alguma coisa, enquanto eu não conseguir aquilo que eu quero, eu não paro. Então eu tenho muita força de vontade, muito ânimo, e eu falo quanto eu sou linda, quanto eu sou incrível, eu elogio cada característica minha, agradeço por eu ser exatamente do jeito que eu sou. Até faz uns carinhos assim, né? Importante. Sim, você está se amando. A gente fala isso pra outra pessoa. Sim, né? exatamente. Quando a gente tem um namorado, um marido, sim, a gente sempre fala, nossa, você é lindo. Sim. Ai, você é maravilhoso, não sei o quê. E quando é pra nós, você fica esperando o outro falar. Exatamente. E nessa técnica do espelho, pessoal, façam um teste de se olharem no olho por vários minutos, assim. Não é só, tipo, olhar e falar assim, olhando no espelho, mas meio tirando o foco de você. Olha no seu olho no espelho e fica ali observando. Vocês vão ver que é uma sensação muito engraçada. É uma sensação diferente. E vocês vão sentir algumas coisas, mas tem que ser tudo de forma muito genuína. O começo, talvez, para quem não tá acostumado, seja mais difícil. Mas vão persistindo, uma qualidade de cada vez. E trazendo isso também que a Gi falou, do comprar coisas caras, do eu mereço, a gente tem uma linha muito tênue, na verdade, entre o amor próprio e a fuga. Sim. Então, por exemplo, às vezes acontece de, hoje eu vou comprar um perfume caro porque o meu dia foi horrível e eu mereço. Tá, só que aí, na verdade, pessoal, vocês até podem merecer, vocês até têm o direito de comprar uma coisa cara pra vocês, porque, ok, isso também é amor próprio, mas no contexto vocês estão
fugindo. Porque o dia foi ruim, provavelmente vocês colocaram uma expectativa que não foi atingida e aí vocês ficaram frustrados. E durante essa frustração, o que vocês fazem? Ao invés de olhar isso pra dentro, né, e ter que lidar com essa frustração e ter que pensar o que vou ter que fazer agora, o que eu posso fazer pra melhorar, não, eu mereço, então eu vou comprar e vou fugir dessa situação. E aí, no caso, a gente investe, gasta dinheiro com um perfume caro para poder fugir dessa situação e se anestesiar, entre aspas. E isso acontece não só com compras, mas acontece com, por exemplo, eu tô muito irritado hoje, eu vou comer uma pizza porque eu mereço. Ou aquela famosa frase de eu malho para comer. Então esse eu malho para comer. Essa eu uso de vez em quando. Eu também. Mas a gente usa com consciência, a gente sabe que é uma fuga. Mas, por exemplo... Mas é uma fuga sim, mas eu uso. Eu também uso, né? Tudo bem. A gente sabe que, né, estamos no processo também. Mas a gente tem um grau de consciência. Porque se a gente se ama, a gente é a pessoa mais importante da nossa vida. E nós temos esse corpo aqui por, mais ou menos ali de 70 a 90 anos. Então, tenho que cuidar bem dele. Só que, se eu malho e aí me acabo na academia, eu odeio ir pra academia, mas vou lá, me acabo. E depois eu vou comer uma pizza... É um equilíbrio. É um equilíbrio. E aí, assim, você tá se matando na academia, fazendo uma coisa que te incomoda, porque você não gosta, mas pensando na sua saúde. Só que depois você estraga tudo, joga tudo fora, porque você vai comer uma pizza porque você merece, porque você teve um dia ruim. Então, assim, por que eu vou jogar lixo pra dentro do meu corpo? Lixo entre aspas, tá? Mas por que eu vou intoxicar o meu corpo? Por que eu vou fumar? Eu tô estressado, eu vou fumar. Então, assim, além de ser um vício, claro, tem essa questão da fuga. Por quê? Eu vou beber. Tive um dia péssimo, tô deprimido, eu vou beber, eu vou me acabar no pote de sorvete. Tudo isso são fugas. Então a gente busca anestesia imediata, que é justamente para não ter que pensar no problema. E isso é uma falta de amor próprio. Ponto. Isso que você falou da fuga. Lembrem do podcast anterior que eu falei, que tem uma ativação lá. Tem a parte límbica do cérebro, que tem um sistema reptiliano, que ele vai mandar, sim, você fugir. E sempre tem um cunho emocional, que nem o Fê falou. Não que você nunca vá comer, porque eu como besteira, tá? Como. Eu como chocolate. A gente que é mulher também tem aqueles períodos todo mês. E aí tem essa vontade a mais. Então, o que eu me policio o quê? Eu quero comer chocolate? Eu vou comer chocolate, sim. Mas aí eu procuro talvez um 50% cacau, 70% cacau, que ele não vai me afetar tanto porque ele tem bem menos açúcar. Porque o açúcar faz muito mal. O açúcar, o Fê pode falar melhor do que eu, porque ele sabe. O açúcar, ele é inflamatório, não é, Fê? O açúcar, a farinha branca de trigo, o próprio álcool também bem inflamatório, o glúten é inflamatório, então... E fora que assim, né, a gente faz isso, eu faço isso, mas a gente tem cautela. Então a gente não vai comer 3 barras de uma vez. A gente sabe que isso vai fazer mal. A gente vai comer um pouquinho, ok, tô com vontade, passou a vontade, né? Então por que eu vou comer a barra inteira se eu posso comer um quadradinho e guardar pra depois? Então, às vezes, essa ansiedade, esse desconforto emocional vem tão forte que a gente precisa arregaçar tudo de uma vez. Mas aí é um outro autoconhecimento, um autocontrole para pensar, não, ok, eu não vou desestabilizar todo o projeto que eu tô tendo. E se vocês não conseguem seguir um projeto, né, manter firme ali a sua palavra com você mesmo, né? Se eu falei assim, não, eu vou conseguir essa meta, igual a gente falou, ela é imparável, ela não desiste. Então ela se compromete ali com ela mesma. A pessoa mais importante da vida dela é ela, então ela fez um compromisso com ela mesma. E por que ela vai parar no meio? Por que ela vai desistir? Por que ela vai quebrar essa promessa, né, mesmo que verbal, com a pessoa mais importante da vida dela? E por que vocês fazem isso com vocês? Eu tô fazendo regime, mas deixa pra segunda. Tô estudando pra uma prova, mas não, eu mereço sair, deixa pra depois. Então vocês vão quebrando essas promessas com vocês mesmos. Vocês sempre falam que vão fazer algo pra vocês e não fazem. E isso gera falta de amor próprio, ainda mais, cada vez mais e mais e mais, porque vocês fazem pros outros o que vocês não fazem pra vocês mesmos. Então isso é muito complicado. É um momento, ainda mais agora em Mercúrio retrógrado, né? Não sei o horário ou quando vocês estão assistindo isso, mas aqui no momento da gravação estamos em Mercúrio retrógrado. É um momento de interiorização para refletir esses hábitos do passado e tudo isso que vem acontecendo para vocês fazerem uma nova realidade. Então cuidado com a fuga disfarçada de amor próprio, porque na verdade é o oposto, é a falta dele. E só complementando o que o Fê acabou de falar, para vocês entenderem, tudo isso realmente está relacionado a algo emocional, tá? Então, é normal que vocês
queiram comer uma barra inteira. Ainda É mais no normal. TPM. É normal que vocês algum dia falem assim, não, hoje eu vou me acabar de comer. Só que assim, eu quero que vocês reflitam o porquê que vocês estão fazendo isso. O porquê que eu tô tão ansiosa assim? Por que eu tô me dando esse direito de comer, mas não o necessário, o além? Porque tudo em excesso, ele demonstra uma falta. Falta do quê? O que está me faltando? O que eu não estou conseguindo resolver? Porque às vezes, muitas vezes, a gente faz assim, que nem você falou, amanhã eu faço, depois eu faço. É a famosa sujeirinha que a gente empurra para debaixo do tapete. Sim. Só que de sujeirinha em sujeirinha vai ficar insustentável. E aí é quando as emoções afloram, estouram. E muitas vezes você não entende, talvez que você explodiu com um colega, com alguém que falou um pouquinho a mais. E a pessoa falou, nossa, que louca, ela surtou, eu não falei nada demais. Mas é porque você vem de um acumulado de sujeirinhas muito, muito grande ao longo da sua vida. E o que a gente quer que você faça hoje, a partir de hoje, é se olhar mesmo. Mas aí as pessoas falam, tá bom, eu vou me olhar, já me olha, já vou fazer um negócio do espelho, o que mais você quer que eu faça? Porque quando a gente tá nesse período, eu vou falar pra você, é chato ouvir. Ela fala assim, a pessoa fala isso como se fosse fácil, ela fez, ok, beleza, funcionou pra ela. Mas tá, o que eu posso fazer? Eu hoje, nessa condição que eu estou comendo mesmo, como quando eu tenho vontade, e daí eu quero saber o que eu faço agora. Então, a primeira coisa que eu vou falar o que me ajudou, tá? E aí você escolhe se isso vai te ajudar ou não vai, o Fê vai contar a experiência dele, o que ajudou nesse processo. Mas a primeira coisa que me ajudou de verdade, que eu coloco em número 1, é a conexão com o divino. Sim. Você tem que ter o seu lado espiritual, e quando eu falo espiritualidade, eu não estou relacionando a nenhuma religião, tá? O espiritual vem do espírito, então o espírito não tem religião, tá, gente? Então você tem que se conectar com algo maior que você, que traga uma energia, um fortalecimento do teu espírito, para que sua mente fique bem também. Então você pode meditar, se você seguir alguma religião, faça uma oração. Sim. Se conecte com o divino, leia a Bíblia se você também gosta ou não tem nenhuma religião, mas gosta de entender um pouquinho a palavra de Deus. Isso vai te fazer se conectar mais, ter mais foco, entender melhor o significado da vida, o real significado. Por que a gente está aqui de verdade? Porque a gente até fala da questão do despertar espiritual, né, Fê? Sim. O despertar espiritual é justamente isso, é você saber o que é mais importante do que os seus olhos podem ver. Porque às vezes a gente passa como um véu nos nossos olhos. Sim. E acha que a vida aqui material, a vida terrena, é mais importante ter dinheiro, pagar as contas, ter um relacionamento estável, ter uma vida profissional de sucesso. E a vida não é só isso. Quando você para e percebe que você tem que ter um momento, uma conexão com o divino, saber mais sobre o que você veio fazer aqui, qual o teu propósito, o que você faz de bem para os outros, o que te faz bem, lembrar de tudo isso desde criança, o que você fazia antes que te dava felicidade, que quando a gente é criança, Fê, dá até saudade da gente falar, porque quando a gente era criança, você não se preocupava com nada, se preocupava no máximo com qual desenho que você ia assistir, se você ia se jogar no sofá ou lá na cama, né, assistindo, porque a gente não tinha preocupação com nada, só era pra ir pra escola, voltar da escola, brincar. Então, você lembra das coisas que você gostava sem pretensão nenhuma, que hoje você gosta também de fazer sem pretensão nenhuma, começa a se olhar mais pra você, se respeite e coloca no papel. O que eu faço hoje? Eu gosto? Eu vou me sujeitar a isso porque eu quero, porque eu preciso ou porque eu amo realmente o que eu faço? Trazer de novo as prioridades, né, e o porquê que a gente faz as coisas, igual a gente falou semana passada. Exato, tudo começa pelo porquê de verdade. Se você começar a se questionar mesmo os porquês, você vai começar a se entender melhor. Por que eu tô fazendo isso, Sim. né? Por que eu tô tendo essa atitude? E depois da espiritualidade, vem sim um momento de calmaria. Sim. Você tem que, ter um momento de calmaria, aí vem a questão do autocuidado, pode ser skincare, aí você se cuida da pele, do cabelo, vai ter um dia de beleza, vai fazer uma estética. Olha, eu já tô falando, se quiser fazer com o Fê também, maravilhoso, venham, que ele faz uns trabalhos incríveis de estética, e aí você vai se cuidando, mas primeiro você olha o interno, pra depois o externo aflorar.
É muito Exatamente. natural. Aí você que também conta o seu processo, Fê. Sim, o meu processo foi basicamente na dor, né? Então, igual a gente conversou na semana passada, vieram as crises de síndrome de pânico e tudo mais, e foi aí que eu comecei a parar pra pensar o porquê que eu tava fazendo aquilo, por que que eu tava trabalhando numa coisa que eu não gostava, por que que eu tava num relacionamento que me fazia mal. E aí eu comecei a me questionar. E aí eu comecei a ver que o meu amor próprio, ó, 0, abaixo de 10 ali, ó. E aí eu falei, opa, peraí, né, gente, tá errado. E aí, nesse processo, a gente começa a buscar o quê? O autoconhecimento, Sim. a espiritualidade, as meditações. Eu fui fazer reiki, então o meu primeiro processo de autoconhecimento foi o reiki. E aí, com o reiki, vieram a parte do budismo, vieram também junto a parte tibetana, e então toda essa parte indiana também ajudaram muito, 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 muito. Total. E depois a gente vai aprofundando. E aí eu fui atrás de outros cursos de autoconhecimento, de livros, e aí a gente começa a achar pessoas despertas também junto com a gente no processo. E aí eu comecei a conversar com a Gi, a gente começou a conversar com outros amigos em comum. E então, um vai ajudando no processo. E é muito natural, porque o universo ele sempre vai trazer pessoas e situações pro seu próprio desenvolvimento. Então você vai sempre se desenvolvendo de forma contínua. E eu vou dar um exemplo aqui, assim, que acho que todo mundo vai se identificar e vai ficar mais fácil de entender essa diferença, né, de o amor próprio, de quando a gente consegue trazer ele um pouco mais para o nosso cotidiano e como ele fica escondido também com aquela linha tênue que eu falei. Porque se a gente pensar, Gi, em qual situação as pessoas mais resolvem mudar, mais resolvem empoderar o amor próprio e mais resolvem, por exemplo, ir pra academia, ficar saudável, cuidar de si, cuidar do corpo. Você imagina alguma delas? Eu imagino, por exemplo, quando você tá querendo conquistar alguém, quando você tá ali na conquista mesmo, nessa fase de conquista. Exatamente. Porque eu nem digo depois, né? Depois a gente dá uma desleixada. Mas aí eu vou pegar também esse gancho também, nessa, eu preciso conquistar, então, mas principalmente, aí tem os deslizes ali, né? E depois vem o que, gente? Término e chifre. Isso é verdade. Término e chifre, todo mundo fala, agora é diferente, agora eu vou me cuidar. Inclusive, esses dias, tô vendo umas trends no Instagram, que a galera começa a fazer uns reels assim, quando eu era atual. Aí a pessoa meio acabadinha ali, meio mal cuidada, né? Não tinha muito amor próprio, agora que eu sou ex. Aí pronto, transformação, corpão, a alimentação assim, tô me cuidando, procedimento estético. Só que, gente, vocês estão fazendo isso por causa do outro e não por vocês mesmos, por vontade própria. Por que namorando tem que ficar ali todo acabadinho, tudo, tanto faz, já tô namorando, já conquistei. E aí no término, quando o outro, né, vai embora, aí você fala, não, agora eu tenho que me cuidar, por quê? Porque senão o próximo não vai querer. Às vezes nem é por conta do próximo, é pra mostrar pro outro. Pro outro que também tá bem, né? Que olha o que você perdeu aqui, ó. Exato. Então é sempre, gente, vocês estão vivendo pro outro, vocês não estão vivendo pra vocês mesmos. Acordem, tá? Então se eu quero mudar, eu vou mudar por mim. Se a Gi quer mudar, ela vai mudar por ela. Não adianta eu falar assim, Gi, eu acho que você tem que mudar isso, isso, isso. Se ela falar pra mim, não, Fê, pra mim tá bom assim, eu não acho que isso tem a ver comigo. Ok. Então, assim, a gente tem que viver cada um o próprio processo. O que a gente vai fazer é aconselhar. Mas vocês precisam analisar o que encaixa pra vocês, né? Aquela carapuça servil, né? O que serve pra vocês e o que não descarta e tá tudo bem. Mas vocês precisam parar de viver a vida do outro e viver a vida de vocês, donos da sua própria vida. Nossa, perfeito. Gente, perfeito. Eu não teria colocado melhor, de melhor forma. E assim, eu acho que o exemplo que o Fê falou, agora vocês entenderam, né? Porque esse fechamento que ele falou, a gente é infeliz e tem muita falta de amor próprio porque a gente olha muito a vida do outro. Sim. Às vezes a pessoa compra um celular caro pra mostrar pro outro que tem. Sim. Às vezes você nem tem condição, sabe? Você não tá nem olhando pra sua condição, o que você realmente quer, mas você quer mostrar pro outro que você tem condição, que você pode. Sim. Você quer comprar o carro do ano, você quer, sei lá, enfim, fazer N coisas para mostrar sempre pro outro que você tá bem, mas por dentro você tá só o caco, tá só bagaço. É por isso que eu sempre falo, gente, não se iludam com a vida dos outros. Não se iludam com o Instagram. Instagram é mentira. As pessoas nunca vão postar que não estão bem, sabe? Porque
Se você parar pra conversar com uma pessoa linda, maravilhosa, influenciadora, digital, que tá lá bombando, ela tá arrasada emocionalmente, ela tá cheia de problemas emocionais, porque ela tá vivendo que nem robô, porque ela tem que passar uma aparência que ela não é pras outras pessoas. E ninguém segura um personagem por tanto tempo. Exatamente. Isso uma hora acaba afetando muito emocionalmente falando. Então, assim, não comparem o seu bastidor com o palco de ninguém. Tá? Foca em quando você começar a focar em você, que você começar a se entender, que você, que nem o Fê falou, eu tive síndrome do pânico, quando ele olha para uma outra pessoa, que ele consegue identificar essas características, o que ele tem? O que você tem por essa pessoa? A empatia total. Exato. Ele tem respeito, ele sabe o que a pessoa tá passando, porque ele passou por aquele processo, ele respeita a outra pessoa, ele não tem mais aquela fase de julgamento. Exatamente. Porque quando a gente, né, sempre se dá para o outro, olha para o outro, a gente sempre julga. Olha lá, ó, olha lá. Olha lá, tá fazendo ali. Ah, aquela vergonha que tá passando no Instagram, gente. Olha lá a frescura. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Falta de trabalho. Vai trabalhar que isso aí passa rapidinho. Você entendeu? Porque a gente tá muito focado no outro e a gente não olha pro nosso próprio umbigo. E fora que às vezes o outro tá se julgando, né? Então a pessoa que tá passando por isso, às vezes ela não tem esse entendimento e ela se sente culpada. E aí ela sente que ela falhou, que ela tá fazendo tudo errado da vida dela. E aí ela tende mais ainda pro anestésico, né? Os anestésicos momentâneos pra fugir dessa realidade. Então eu vou me dopar, eu vou ficar bêbado, eu vou, sabe, jogar um monte de porcaria aqui pra dentro. Então, tem muitas questões ali que, gente, com certeza, assim, ó, todo mundo devia fazer psicoterapia, tá? É super importante. E hipnoterapia também. Também com a Gi, gente. Ó, é mara, viu? Já fiz. Mas todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico, não só porque tá mal, porque é louco, precisa fazer. Não, gente, todo mundo precisa, porque todo mundo tem bagagem da infância. Sim. Então, todo mundo tem questões da infância, dos pais, de quem criou, da família, de amigos, de tudo, gente, de tudo. E tá lá guardado. E às vezes, né, a gente sabe falar melhor, né, mas em questão do subconsciente, tá tudo lá. A gente lembra de tudo, apesar de conscientemente na memória, não. Mas é complicado. Então, a gente não pode também ficar julgando o outro e ficar comparando o Instagram de a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Não, não é. Ali no Instagram tem um monte de filtro, tem um monte de script, tem um monte de coisa, mas tem vezes que eu, por exemplo, eu chego no Instagram e falo, não quero postar nada hoje, não tô com saco, não quero gravar story, tô feio, sabe, não tô afim. E eu não gravo, porque fazer mal feito, gente, é melhor não fazer. Então, e às vezes eu gravo e falo, tipo, também, né, no meu pessoal, às vezes quem acompanha, gente, hoje eu não tô afim. E é isso, hoje eu vou tirar o dia de folga e tá tudo bem. Porque, né, a gente também tem dias e dias. Só que o que vocês precisam aprender é se respeitarem o processo, não julgarem o outro e nem a si mesmos, mas vocês precisam também entender que as sabotagens, as fugas, elas estão presentes, mas vocês precisam ter consciência de como vocês vão usá-las. Não é errado usá-las, mas vocês precisam ter consciência e saber quando parar. Exato. E saber quando tomar o controle da sua vida também. É um gatilho ali, Sim. tá? Então, lembra sempre... Isso é um gatilho, gente. Pra quem não entendeu o que era gatilho, então se eu estou comendo demais, um gatilho foi ativado. Algo emocional não tratado está ali presente, eu preciso entender aquela emoção, aquele sentimento. Ah, mas eu não quero. Gente, a conta, quando a gente vai passar no supermercado, por exemplo, a conta ela não vai ficar mais barata só se a gente não olhar. Ela vai passando, não vou olhar não, porque quem sabe não vai ficar mais barata, não vou nem olhar mais. Ai, que dor. Você não vai deixar de pagar o que você deve pagar só porque você não quer olhar. A mesma coisa acontece com as nossas emoções. Não é porque você não quer olhar para elas que elas vão desaparecer. Muito pelo contrário. Elas vão ficar guardadas num lugar que vai acumulando outra emoção por cima dela, que vai acumulando outra. E de uma célulazinha vira um monstro. Um monstro que ataca o seu corpo físico, que você não tem mais controle. É por isso que as pessoas falam... Tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam assim, eu queria entender porque eu tô bem e eu tenho crise de ansiedade do nada, não consigo explicar o porquê, assim, financeiramente eu tô bem, eu tô bem. Não, você não tá bem. Você não é porque você não consegue explicar o motivo que você está bem.
É algo que realmente está lá guardado, mas está insustentável porque você resolveu não olhar para aquela questão. E às vezes até o cérebro, Fê, ele esconde aquela emoção, porque lembra que se o cérebro entender que aquela emoção gera dor, e ele compara a dor física mesmo, uma dor de você se machucar. Então ele esconde ali como se fosse uma portinha, tranca, e você não. Por isso que você não tem acesso a ela. Porque tá guardado no seu subconsciente as 7 chaves, literalmente. Mas aquela emoção tá lá, tá machucando, tá doendo, mas não tanto porque você não consegue se recordar. Porque quando você se recorda do fato, é a mesma coisa de você ter um pesadelo, que você não sabe se aquilo foi real ou não, independente de ser real ou não, você sente toda a emoção. Se for um sonho ruim, você sente dor, você acorda chorando, porque o cérebro ele não sabe distinguir o que é verdadeiro, o que é falso. Então ele vai gerar dor e ele vai tentar te proteger dessa lembrança. Por isso que façam os exercícios que a gente passou para vocês. Sim. Se olhem mais, busquem por autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave de tudo. Pra mim foi o coach. Eu comecei a estudar muito coach, PNL. Depois eu fui pra neurociência. O Reiki me ajudou muito nesse processo. Depois hipnoterapia. E ali a gente vai aplicando as técnicas não só para clientes, mas também para nós mesmos. E não é porque eu sou hipnoterapeuta que eu não preciso de um hipnoterapeuta, de uma terapeuta, sabe? Porque eu não consigo me curar sozinha. Tenho técnicas, então eu vou controlando. Eu vou controlando até onde dá. Se eu ver um ponto que está insustentável, vou ter que levantar o braço e falar, me ajuda. Sim. Vou buscar um profissional e vou fazer. Você entende? Não é porque você vai estudar que você vai se autocuidar. Exatamente. Né? Não dá. Eu também não faço acupuntura em mim mesmo, só em emergências. Já eu preciso colocar agora e eu ponho. Mas não, também tem uma pessoa que vai cuidar de mim. E é assim, gente, a gente precisa ser cuidado. Cuidar e ser cuidado também. Então, por favor, façam os exercícios do espelho. E tirem um tempo para vocês fazerem o que vocês gostam, mas só você e você. Sim. Sem mais ninguém, sozinho. Quer ir no cinema sozinho? Vai. E dane-se se vão olhar e vão falar assim, nossa, que solidão. Dane-se. Vai no cinema sozinho se você tiver vontade. Vai tomar um café sozinho. Sim. Vai sair sozinho. Você é a sua melhor companhia. Você é o amor da sua vida. Exato. E é isso. E a gente precisa, Fê, de um tempo só pra nós. Eu preciso muito. Eu também. Eu não sei vocês, mas tem um tempo que você não quer ficar com ninguém. Você quer ficar sozinho. É o que a gente chama de solitude. Sim, sim. Às vezes até em relacionamento, eu sempre falo assim, legal a gente tá junto, mas eu vou precisar de vez em quando de uns dias só pra mim, tá? E é isso. Então, respeito. Porque eu preciso me recarregar. Eu me recarrego sozinho. E a maioria das pessoas também. Sim. Quando a gente tá ali tudo sempre interagindo, a gente entra na rota de fuga também. Então a gente precisa de um momento sozinho pra pensar e pra gente encarar também os próprios fantasmas, as próprias sombras, né? Então... É verdade. E assim, o amor próprio é tão libertador que nunca mais você vai fazer algo que você não queira fazer. Porque você vai falar, não quero. Você vai ter que criar coragem de quando uma pessoa te chamar pra alguma coisa que você não quer fazer, você não vai por educação, você não vai porque outro motivo. Se você não quer ir, você simplesmente vai falar não. Exatamente. Então vocês, além do autocuidado, o amor próprio, vocês vão ganhar liberdade de aprender a dizer não, que isso é libertador. Exatamente. É um tema para o próximo podcast, inclusive, a gente pode falar mais sobre o poder do não, mas aprendam a se amar primeiro. Se conectem com o divino, tenham essa consciência. E falando assim de divino, eu vou deixar uma passagem para vocês que pensam ainda que o outro é mais importante. Tem uma passagem que eu acho que é muito emblemática, que é conhecida assim no mundo inteiro, até quem é religioso e não religioso, que fala: amar ao próximo como a ti mesmo. Já diz tudo, né, gente? Exato. Nessa passagem você já entende que para amar o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Exato. E eu tenho que ter esse amor que o Fê fala, genuíno, puro, verdadeiro, para eu conseguir entender. E quando ele fala, se você for analisar ao pé da letra, quando ele fala nessa parte, amar ao próximo como a ti mesmo, ele fala, você vai entender o outro quando o outro errar, quando o outro vacilar. Você não vai julgar, você vai olhar para ele e você vai respeitar o processo dele. Porque você já deve ter passado por algo parecido. Então você vai olhar com empatia, você vai olhar com amor. Amor, não julgamentos. A gente não está aqui para julgar o outro, porque você não quer ser julgado.
Exatamente. Até porque, né, se a gente não se ama, como é que o outro vai amar a gente se a gente mesmo não se ama? E como é que a gente vai amar o outro também se a gente não se ama? Às vezes a gente tá se relacionando com alguém e aí fala, essa pessoa não me trata mal. Mas como que você se trata? Né? Ai, não, não me dá carinho, ai, não é amoroso. Tá, mas você é consigo mesmo? Então, assim, né, o que você faz pra você? Como é que você vai ser amado por alguém se você não se ama? Então, se você não se ama, qualquer coisa é lucro, né? O que você receber do outro é lucro, já que pra você não tem nada. Então, gente, aprendam a ser saudáveis e entrar em relações saudáveis também. Tudo isso gira em torno do amor próprio. Sim. Sem amor próprio, vocês pegam qualquer porcaria. Sabe aquilo de no meio do deserto, qualquer lama é água? Então, não fiquem bebendo lama. Tenham paciência para cavar um pouquinho mais a fundo, fazer um autoconhecimento ali, o amor próprio, para vocês acharem uma relação saudável, para vocês acharem uma amizade saudável, para vocês se darem bem com os colegas, se darem bem em sociedade e principalmente vocês estarem bem consigo mesmo. Principalmente. Porque se você não tá bem com você mesmo, nada mais da sua vida vai estar bem com nada. Então, assim, você é o primeiro passo. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, aceita, não se julgue, se perdoe de qualquer coisa, né? Apesar de eu não gostar muito dessa... Como é que eu posso dizer? Dessa expressão? Desse termo. Porque quando você fica se desculpando muito, dá a entender de que, por exemplo, às vezes a gente, sei lá, conhece uma pessoa e tem ali um primeiro contato com alguém, aí na hora de ir embora a pessoa fala assim, então, mas desculpa alguma coisa. Por quê? A Gi nunca vai me ouvir falar isso na vida. Por quê? Porque eu vou me desculpar de eu ter sido autêntico, de eu ter sido eu mesmo. Então, assim, se eu fiz algo, foi algo sem querer. Então eu não percebi, automaticamente se eu não percebi, eu não tenho por que me desculpar porque não foi na maldade. Então por que você vai ficar sempre se desculpando pro outro? Por quê? Você se desculpa pra você mesmo? Quando você faz alguma coisa pra você errado, quando você se sabota, quando você faz qualquer tipo de coisa que te lesiona, você pede desculpa pra você mesmo? Não. Então por que você vai ficar preocupado de novo com a vida do outro? De novo do que o outro vai pensar? Então, assim, gente, sejam vocês e tomem vocês mesmos como parte da vida de vocês, como a pessoa mais importante. Então, vocês precisam disso, precisam desse amor próprio, e esse amor próprio tem que vir daqui de dentro, genuíno. Não adianta, a partir de amanhã eu tenho amor próprio, aí passa 2 dias, vocês já estão na mesma sabotagem de novo. Então, gente, é um processo, bloquinho por bloquinho, um quebra-cabeça, assim, a gente vai encaixando as pecinhas, daqueles de 50 mil peças, o autoconhecimento é assim, prazer, bem-vindos, mas vale a pena. E, assim, faltam muitas pecinhas? Faltam, mas a gente não pensa quanto falta, a gente pensa o quanto a gente chegou até aqui. E é muito importante isso, muito importante. Essa coisa da desculpa também, gente, eu que peguei um pouco mais dessas coisas de questões de crenças limitantes e tal. Se você tem esse hábito de sempre falar, desculpa por alguma coisa, desculpa, sempre desculpa, isso pode estar relacionado a algo que aconteceu lá na tua infância, na sua adolescência. Às vezes não tem relação direta com algo de agora, tá? Sim. De você não se amar de agora. Talvez essa falta de amor próprio está relacionada a alguma outra situação lá atrás e que o seu subconsciente ele já tem esse hábito de pedir desculpas por algo que você fez, né? Talvez por uma educação mais rígida. Sim. Ou algo até na escola, alguma coisa assim parecida, assim. Então, se você então, se você tem esse hábito assim, busque assim uma ajuda, busque entender o que está acontecendo. Na hipnoterapia a gente consegue buscar a memória da origem que se deu a esse hábito, que às vezes acaba atrapalhando a sua vida, porque você não consegue, como diz o Fê, ser autêntico, né? Porque às vezes você não precisa pedir desculpa. Porque às vezes que nem a pessoa fala, me desculpa, eu falo, mas você não fez nada, imagina, pedir desculpa por quê? Não, porque eu cheguei atrasado, ou sei lá, eu fiz alguma coisa que pra mim não precisa pedir desculpa. Desculpa a gente pede quando a gente empurra alguém sem querer, machuca alguém, fala, desculpa, eu não vi você. Aí você fala, ok, né? Mas assim, é muito relevante, mas prestem atenção aí se vocês pedem muito pra pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano,
ai, que vale a pena uma investigação mais interna. Achei Me interessante veio uma colocar esse coisa adendo. agora, que você falou disso do cotidiano, me veio uma outra coisa de sabotagem, que também é uma falta de amor próprio que a gente faz sem perceber. Às vezes a gente tá em algum lugar, né, vestindo alguma coisa, e a pessoa fala assim, ai, nossa, adorei sua blusa. Aí você fala assim, ah, essa aqui é baratinha, eu paguei R$25 lá no Brás. Então, gente, vocês estão sempre se diminuindo. A pessoa não quer saber o quanto você pagou, não quer saber de onde que é. Ela achou bonita a sua blusa. Então, legal, obrigado. E é isso, ela só tá te elogiando. Aceite o elogio. A gente tem tanta dificuldade em aceitar um elogio, porque parece que a gente precisa sempre justificar e falar que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é merecedor daquilo e que, não, mas eu não paguei caro, porque não dá, eu não tenho condições pra isso. Então, eu comprei ali no Brás mesmo essa blusa. Então tá sempre justificando pro outro, sempre justificando os seus atos. Para, gente, para. Eu sei que é difícil, tá? É um trabalho de formiguinha, parece besteira. Fala assim, não, mas eu quero falar quanto que eu paguei mesmo. E daí, minha amiga? Às vezes a gente quando quer. é sua amiga e tudo, fala diferente. assim, menina, você não sabe, essa blusinha aqui, ó. Vai lá comprar agora. Gente, vai. Você entendeu? Mas é que nem o Fê falou, às vezes a pessoa te elogia e você automaticamente, no seu subconsciente, porque você acha que você não é merecedora ou merecedor, você fala assim, deixa eu justificar que eu não paguei caro, como ela tá achando que eu paguei. Senão ela vai achar que eu tô gastando dinheiro, vai falar assim, ela não é pobre. O que ela tá gastando dinheiro com isso? Aí deixa eu falar que foi baratinho, tá? Cabe no meu orçamento. Por que você não merece ganhar mais? Por que você não merece uma bolsa carérrima, uma blusa carérrima? Por que não você? É isso que o Fê quis dizer. Então, assim, não se diminuam, é um trabalho de formiguinha. É claro, como eu disse, quer falar pra amiga? Fala pra amiga. A gente adora. Adora precinho, bom. Precinho é sempre bom, né? Não, mas se a qualidade é melhor ainda, não gente? A gente gosta de economizar. E rico de verdade economiza, tá bom? Verdade. Você acha que quem é rico de verdade tem dinheiro porque economiza. E pechincha assim. Você acha que não vai lá na Louis Vuitton e fala assim, então, tô levando tudo isso daqui, quanto que eu vou ter de desconto? Tô pagando em euro. Você entendeu? Se for brasileira, vai pechinchar assim. Né? Se for brasileira, e tá certo. Tá certo. Mas eu acho que o podcast de hoje ficou fantástico. Eu acho que a gente pegou um pouquinho pesado, né? Então... eu acho que a gente foi bonzinho. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra gente. Contem. A gente deu uns tapinhas com amor, mas... Foi com amor. Eu acho que tem gente ali, vocês podem estar sentindo raiva da gente, tá normal essa reação, assim, a gente ama vocês. Sim, são tapinhas de amor, tá, gente? É só pra fazerem vocês pensarem. Não. Mas realmente é isso, façam os exercícios que a gente passou, reflitam bastante. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. A gente tem o grupo VIP também, que vocês podem entrar a qualquer momento. E é isso, alguma sugestão de tema, vocês também podem deixar pra gente. E nos vemos semana que vem, donos e donas. E façam, por favor, esse autocuidado a partir de hoje. Hoje tem um tempo pra vocês. Não sei meditar. Eu também não sabia. Exato. Né? YouTube, meditação guiada. Sim. Começa por aí. Tem até na Netflix, gente. O Headspace? Headspace não, Eu não conheço essa. Não conhece? Não. Gente, tem na Netflix que é maravilhoso. Coloca lá meditação, tá? Porque eu não vou saber que tá em inglês, um termo em inglês, eu não vou lembrar agora, mas coloquem lá meditação. É uma meditação guiada e eles indicam pra cada etapa o que você quer. Se você quer ter uma mente mais tranquila, se é pra dormir, se é pra mais foco. E aí é legal que vocês conseguem fazer acordados, porque tem várias imagens. Então ele prepara o cérebro pra fazer a concentração da meditação. Aí depois você vai fechar seus lindos olhinhos e vai praticar meditação. Foi o único que me ajudou a meditar, porque minha mente era muito agitada. É o que várias pessoas falam. Eu não consigo desligar, não consigo desfocar. Eu tô aqui, daqui a pouco tô pensando em 1000 coisas. E foi o único que me ajudou no início. Hoje não. Hoje eu consigo desligar, consigo ter consciência do pensamento e deixar o pensamento lá no cantinho. Mas isso vocês vão aprendendo com calma, mas... Quando vocês praticarem a meditação, é meio caminho andado. Sim. E busquem por muito autoconhecimento. Como vocês podem se autoconhecer, conhecer suas emoções, se respeitarem, para que esse processo lindo aflore e vocês sejam realmente donos e donas das suas próprias vidas. Sim, e comecem, gente, aos pouquinhos. 1 minutinho de meditação não precisa ser meia hora não, tá, gente? Quem nunca meditou é difícil. Então começa hoje com 1, amanhã vai 1,5, depois vai 2 e vai indo. Mas é isso, galera. Autoconhecimento. E
amor próprio. Se comprometam agora com a gente de não soltar a própria mão nesse processo. Aqui, ó, Sim. Juntinho. A gente tá com vocês também, A gente tá? também tá junto, né? Então, não soltem, porque vocês são as pessoas mais importantes das suas próprias vidas. Sim. Donos e donas, até semana que vem. Até, um grande beijo. Tchau, tchau!